Jesus Cristo também. Só um momentinho só, que a Alessandra tá organizando umas coisinhas aqui. Prontinho, tudo organizado. Vamos abrir a palavra de Deus. E eu sempre vou começar a fazer perguntas, tá bom? Você responda sempre para você mesmo, tá? Você já parou para perguntar se você é livre? Olha só em que pergunta mais intrigante, né? Você é livre? Mas você é livre para agradar quem? Olha só, qual vai ser a sua escolha? A liberdade cristã, ela tem limites? Você tem que escolher entre a cruz ou o ego. Duas coisas você vai entender. Você é livre para você viver como você quer? Qual a sua escolha? O que que você tem pensado a respeito disso? E é um assunto que nós vamos tratar nessa tarde, na qual eu vou convidar você. Vou usar bastante trechos bíblicos, não vou ficar parado muito nos textos. Depois, se alguém quiser, eu mando esse sermão, tá bom? É, mas nós vamos ler bastante textos bíblicos e também vamos ler um pouquinho do Espírito de Profecia. Eu vou dar para vocês os livros, aonde está, tá bom? Ele é um texto muito de intensa importância para mim, para você, e também nos dias que vivemos. Não só para o povo lá na época que foi escrito isso, mas para os dias de hoje. Vamos ver então o que que a Bíblia vai nos dizer por isso. Coragem já orou, mas eu gostaria de orar novamente com você, então feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela liberdade religiosa. Obrigado porque nós temos o privilégio e a oportunidade de abrirmos um canal, abrirmos as nossas Bíblias. Nós podemos não só aqui através da internet, mas se quisermos sair pela rua e proclamar a volta de Jesus, ler a palavra, nós assim o temos, ó Pai. Obrigado por isso, Senhor. Desperta-nos a fazer isso o quão breve possível, porque nós cremos que o Senhor já está voltando. E iremos enfrentar dias nas quais não poderemos mais ter essa liberdade que temos. Seremos privados de fazer isso. Mas essa oportunidade que nos dá nessa tarde, ó Pai, o Senhor reuniu seus filhos com um propósito. O Senhor tem algo a nos falar. Então, por favor, Espírito Santo, tire qualquer impureza do nosso coração. Qualquer mágoa que porventura venha a vir no nosso coração, qualquer rancor, qualquer tipo de sentimento que atrapalhe o seu agir e o seu mover nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que isso seja arrancado, para que o Senhor possa trabalhar e falar a nosso coração nesta tarde. Então, por favor, Espírito Santo, fale conosco. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Olha o que que a Bíblia ela vai te estabelecer uma base para que nós possamos entender essa liberdade como um dom de Deus, mas dentro de um contexto na qual nós vamos precisar ter muita responsabilidade para ter essa verdadeira liberdade ou uma liberdade verdadeira. E olha como que é interessante, né? Você vai começar obedecendo a lei. Olha aqui que João 8,36 diz: Se, pois, o Filho libertar verdadeiramente, sereis livres. Olha que interessante, e esse vai ser um dos versículos-chave para nós começarmos o estudo dessa tarde. Então, liberdade, ela vai começar com o quê? Uma libertação da culpa, aquele sentimento que você tem. Sabe, o poder do pecado vai ser arrancado de você através de Jesus. Então, você não vai se sentir mais culpado por nada. Olha que fantástico, lá em Tiago 1,25. Aquele que considera atentamente, olha, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Olha quantas características tem aqui. Não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante. Então, esse será o quê? Bem-aventurado no que realizar. A lei de Deus, ela não é uma prisão, não. Não pense nisso. Mas ela é um manual para uma vida livre, abençoada. Olha como que Gálatas trata isso em Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos,
fosse chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo quê? Pelo amor. A liberdade cristã, ela não é para você se autogratificar, mas é para um serviço amoroso. Olha o contraste agora, o que que é libertinação, o que que a Bíblia vai falar sobre libertinagem. É uma escravidão muito bem disfarçada e tem pego muitas pessoas de surpresa. Segundo Pedro 2,19, prometo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos do quê? Da corrupção, porque a pessoa é escrava daquilo que a derrotou. Olha só, o que que esse versículo ele vai definir perfeitamente o que que é libertinagem. Ele vai te prometer liberdade, mas na verdade o quê? Escraviza pessoas com os seus desejos, com suas vontades. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Olha só, todo mundo é escravo de algo, hein? Todo mundo vai ser escravo de alguma coisa. E eu te pergunto, você é escravo do quê? Do pecado, da libertinagem ou de Deus, que é uma liberdade verdadeira? Pense bem nisso. Como tem sido a sua vida nos dias de hoje? Como você está atuando nos dias? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas. Nós vamos usar bastante esse texto, tá bom? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma. Olha o princípio de Paulo aqui. Mesmo coisas permitidas, olha só que interessante isso, não deve te controlar. Coisas permitidas não devem me controlar. Devemos tomar cuidado. Então, agora eu quero mencionar um pouco rapidamente também. Tudo isso foi baseado, o que eu vou falar um pouco mais adiante, são nos livros do Espírito de Profecia, que ele vai abordar esse tema de liberdade e libertinagem de uma forma muito profunda, muito prática. Sabe, em vários dos livros que eu vou citar agora, é, Ellen White não vai tratar disso com, tipo, em único capítulo, não. Mas ela vai integrar esse tema também com doutrinas centrais com o grande conflito. Uma delas é o grande conflito. Então você vai ver, dentro desse cenário, o cenário que nos cerca, eu e você, é o grande conflito. Então ela vai integrar isso com as doutrinas centrais, é nesse cenário do grande conflito. E em um dos livros também. Ela vai integrar isso com a nossa natureza humana, com a salvação, vida cristã prática. Por isso que eu pergunto, como você está vivendo, como você está reagindo a essas circunstâncias? E vamos falar um pouco dos principais livros na onde vai abordar esse assunto. O primeiro deles, como eu acabei de mencionar, seria o Conflito dos Séculos, ou o Grande Conflito. E esse é o livro, possivelmente, um dos mais importantes para você entender numa visão macro, tá bom? Ele vai te apresentar essa liberdade como um princípio central. No grande conflito onde nós estamos entre Cristo e Satanás, o livro vai abordar e ele vai traçar uma história de uma luta pela liberdade de consciência, liberdade religiosa, através de séculos. Olha, muito tempo vinha passando e encontra o quê? A verdadeira liberdade. Mas ele vai te mostrar o quê? Uma obediência. Uma obediência a Deus é o fundamento da verdadeira liberdade. Você ser obediente a Deus. Preste bem atenção. Você ser obediente a Deus. Isso vai te dar uma liberdade, você vai encontrar uma liberdade. Você seguir a Deus, você segue Ele porque você tem essa liberdade civil e essa liberdade espiritual, porque isso contrasta com uma liberdade que ela oprime, ela engana. Você tem pessoas seguindo a Deus opressivamente, sabe? O engano desses sistemas rejeita a lei de Deus. E onde você encontra?
especialmente nos capítulos, você vai encontrar um pouco dessa história nos capítulos sobre a Reforma Protestante e a luta pela liberdade religiosa nos Estados Unidos. Então, dentro do livro Grande Conflito, você vai ler bem um pouco mais sobre reforma protestante dentro desse livro e a luta pela liberdade religiosa nos Estados Unidos. Quer outro livro dela para você ler também? Parábolas de Jesus. Dentro desse livro, você vai entender o motivo por trás da obediência. Por que você obedece? Dentro desse livro você vai encontrar. E nessa abordagem, Ellen White vai enfatizar que a verdadeira obediência que te leva à liberdade, preste bem atenção, essa verdadeira obediência que vai te levar a essa liberdade, ela nasce do amor. Do quê? Ó, de um coraçãozinho, ó, transformado. Não de obrigação nenhuma, não de medo, de nada disso. E ela contrasta isso com o quê? Libertinagem, que é a escravidão ao eu, aos desejos não regenerados. E olha lá o que vai ter. Você vai encontrar esse texto que eu vou citar agora, no capítulo A Pérola de Grande Preço, do livro Parábolas de Jesus, tá bom? Olha só que citação ela faz aqui. Quando o homem se rende a Cristo, a mente é trazida sob o domínio da lei. Mas a lei, mas é a lei real que proclama: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, onde se acha o poder que nos há de livrar da escravidão do pecado? É somente em Deus. Aonde você vai achar o poder que vai te livrar dessa escravidão do pecado? Somente em Deus. E o terceiro livro que eu indico você ler é o livro Caminho a Cristo. Um livro tão essencial para você entender a experiência pessoal com Cristo como fonte de libertação. E na abordagem, Ellen White vai explicar como que o pecado escraviza e como a graça de Cristo vai te libertar. E ela vai mostrar para você que a entrega a Deus não é a perda da liberdade. Olha só. O que muitos dizem por aí, você ir para uma igreja, você aceitar Cristo, você perdeu a liberdade, você não pode mais nada. Você vai entender que não é nada disso. Mas a sua verdadeira conquista vai ser. A sua entrega a Deus, a Cristo, não é perda de liberdade, é sua verdadeira conquista. E ela vai abordar a luta contra o pecado não por força própria. Você não deve lutar por força própria, por você só, tá bom? Você deve lutar através do poder de Cristo. E você vai encontrar essas citações nos capítulos O amor de Deus para com o pecado, Confiando em Deus e Crescimento em Cristo. Nesses capítulos você vai encontrar, do livro Caminho a Cristo, tá bom? Você vai encontrar tudo isso que eu disse de forma bem resumida, mas você vai encontrar de forma mais ampla, tá bom? O quarto livro seria Conselhos sobre o Regime Alimentar e Conselhos sobre Saúde. Esses livros aplicam o quê? Princípios de liberdade versus libertinagem. E já é numa esfera física agora, tá bom? Porque nessa abordagem, Ellen White, o que que ela faz? Ela vai argumentar que a libertinagem no apetite, que seria comer, beber sem controle, olha só, é uma das formas mais básicas de escravidão, que prejudica o quê? A minha e a sua saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Então, a temperança. O que que é temperança? É moderação. É você escolher o que é saudável. E ela é apresentada como uma forma de libertação, que vai te permitir para você e para mim que o seu corpo, a sua mente funcionem em seu melhor estado para quê? Para você e eu servirmos a Deus. O trecho chave central mesmo, você vai encontrar que vai dizer assim: a escravidão do hábito degradante pode ser rompida somente pelo amor decidido da vontade, no poder de Deus. Essa escravidão só pode ser rompida pela entrega de si mesmo a Cristo. Outro livro, Mente, Caráter e Personalidade, mas no volume 2. Esses livros, eles vão mostrar os conselhos sobre a saúde mental, que seria o que? A formação do caráter. Você precisa ler. Você precisa cuidar das entradas da alma. E na abordagem ela vai explorar como pensamentos e impulsos não controlados. Olha só. Você vai entender tudo isso que eu estou falando mais para frente no sermão, que é uma libertinagem mental. Também te leva à escravidão. Escravidão do quê?
vícios, maus hábitos, hábitos negativos e até, olha, doença mental. Então, a disciplina mental, o controle dos pensamentos, mediante, não você, eu repito, tá bom? Mediante o poder de Cristo, são apresentados como a verdadeira liberdade para uma mente sã e um caráter forte. O sexto livro que eu indico para você, Patriarcas e Profetas, vai mostrar a origem do princípio da história bíblica, tá bom? E nessa abordagem, Ellen White vai pegar a história da queda no Éden, que é um exemplo primordial. Você vai ver Adão e Eva tinham o quê? Liberdade total. Dentro do quê? Dos limites protetores de Deus. Então, Satanás se apresenta ali, ele vai apresentar o quê? A desobediência para eles. Seria a quebra daquele limite. Como o quê? Um caminho para uma liberdade maior. Olha o que ele disse: sereis como Deus. E o resultado não foi liberdade, mas o quê? Escravidão ao pecado, ao medo, à morte. Você vai encontrar essas citações dos capítulos A Criação e também no capítulo Tentação e Queda. Lá você vai poder ler um pouco mais sobre isso. E o último que eu vou indicar para vocês é Testemunhos para a Igreja. São nove volumes. É, esses escritos, eles são mais diretos e também aplicados, tá bom? Vai conter conselhos, olha, específicos para a sua comunidade, para você viver. Como você viver entre as pessoas? Olha só. Então aqui você vai encontrar aplicações práticas e diretas. Só que ela vai te admoestar sobre libertinagem no quê? No vestuário. Preste bem atenção nisso. Na diversão, no namoro, no uso de dinheiro, nas relações sociais. Constantemente ela vai apontar que o mundo chama de liberdade nessas áreas é, na verdade, nada mais, nada menos de que uma escravidão que vai manchar o caráter e vai te afastar de Deus. Leia, leia. E agora eu quero entrar com vocês sobre liberdade mal compreendida. Tá bom? Isso vira um laço. E a maior armadilha espiritual da nossa geração, na qual nós estamos vivendo hoje, não é a falta de liberdade, tá bom? É a liberdade mal interpretada. A cruz te libertou, a cruz me libertou do pecado, libertou você da culpa, da condenação. Olha só, te libertou da lei também. Mas o diabo não precisa tirar a tua liberdade para te prender. O que ele vai fazer? Ele vai te ensinar a você usar essa liberdade de forma egoísta. Quer ver alguns exemplos? Você já escutou essas frases por aí, ó. Quer ver? Deus conhece o meu coração. Já escutou essa? O importante é a intenção. Já escutou essa também? Não tem um versículo que proíba isso. Já ouviu também? Ah, quem é você para me julgar? Eu sou livre. Ah, Deus me entende. Ouviu essa? Olha só. E é justamente por isso que ele está te chamando que é uma responsabilidade. Liberdade sem temor, presta bem atenção nisso. Liberdade sem temor vai se transformar em libertinagem. Liberdade sem sabedoria vai virar tropeço na sua vida. Liberdade sem amor vai se tornar egoísmo espiritual. Olha o que Gálatas 5,13 diz. Fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo não está dizendo que liberdade é perigosa. Paulo diz que mal usada, ela destrói. E o pior de tudo, sabe o que que é? É que ela faz isso com uma aparência de maturidade. Já viu que essas pessoas, elas acham que são maduras o suficiente? Você pensa que você está sendo autêntico, ousado, né? Fora da caixa. Mas, na verdade, está pisando fora do caminho estreito em nome de uma liberdade que nunca foi evangelho. Simples assim. Você está pisando fora do caminho estreito, em nome de uma liberdade, na qual nunca foi de evangelho isso. Uma liberdade em Cristo, preste bem atenção nisso também. Que as pessoas dizem que agora eu sou livre em Cristo. Essa liberdade em Cristo não é uma licença para mim ou para você vivermos como o mundo vive. Lembra que eu disse dos conselhos de Ellen White sobre roupa, sobre maneiras de se portar também?
Então não é agora eu sou livre em Cristo e você vai viver como o mundo? Que liberdade é essa? Não é uma autorização para você também viver segundo os seus próprios desejos. Como você pensa, como você quer, como você acha. Você foi tirado das trevas, você foi comprado. Não é o libera geral espiritual, não, irmãos. É uma libertação da carne para você viver no espírito. É você e eu poder dizer não para si mesmo, para os meus desejos, para as minhas vontades, por amor a esse Deus e por amor ao meu próximo. Toda vez que nós usamos a liberdade para fugir da santidade, da submissão ou da consciência do outro, ela deixou de ser liberdade. Deixou de ser liberdade cristã. E aí ela virou um disfarce para o quê? Para minha própria vaidade, para carnalidade, para rebeldia. Olha só. E a pergunta certa não é, ó, não é, preste bem atenção, a pergunta não é: sou livre para fazer isto? Essa não é a pergunta certa que deveríamos fazer. Sou livre para fazer isto? Essa é uma pergunta errada. Você deveria perguntar assim: olha, isto glorifica a Deus, edifica a minha vida e serve de exemplo para os fracos? Essa deveria ser a nossa pergunta. Não é sou livre para fazer isso? Pastor pode isso? Pastor pode aquilo? Já viu pessoas querendo uma resposta do pastor ou de alguém para poder fazer o seu estilo de vida? Você tem que perguntar, pergunte para Deus. Você pode estudar texto com o pastor, mas você tem que se perguntar para si. Antes de conversar com o pastor, com alguém, pergunta: isso que eu estou querendo fazer. Glorifica a Deus? Vai edificar a minha vida? Vai servir de exemplo para aquele que está fraco, que está na luta, para fortalecer ele? Esse é o verdadeiro uso da liberdade. Não para satisfazer a carne, mas para o quê? Você viver em obediência voluntária, tá bom? Alegre e sacrificial. Você tem que ter alegria no espírito por obedecer. Paulo era livre. Lembra que eu li agora há pouco o texto dele? Mas o que que ele escolheu? Ele escolheu restringir-se por amor. Então, Paulo vai ser um exemplo prático de que liberdade cristã não é para ser exibida, tá bom? Mas para ser o quê? Sacrificada por amor. Lá em 1 Coríntios 9, ele vai afirmar com muita clareza que ele tinha direitos legítimos. Que direitos que seria esse? Direito de ser sustentado financeiramente, o quê? Pela igreja. Direito de comer e beber o que ele quisesse. Direito de levar uma esposa crente ali em suas viagens missionárias. Mas o que que ele faz? Olha lá em 1 Coríntios 9:15. Entretanto, eu não usei nenhum desses direitos, ele fala. Paulo escolhe abrir mão de tudo que era lícito. Não porque era pecado, mas por quê? Porque poderia ser pedra de tropeço para outros irmãos. Às vezes não é pecado, mas se servir de tropeço para outros irmãos fracos, ele não fazia e eu e você não devemos fazer também. Porque nosso intuito é salvar pessoas. Nós devemos amar as pessoas como Cristo nos amou a ponto de dar a vida. Mas nós não estamos dando a vida. Nós não estamos nem deixando de fazer algo para aquela pessoa, para que ela possa ver em nós Cristo. Aquilo seria uma pedra de tropeço, nós não deixamos de fazer, porque nós dissemos que é certo. E não tem problema em fazer alguma coisa que é certa. Mas você deve pensar. Paulo não usou nenhum desses direitos. Então, aquilo que poderia ser pedra de tropeço para alguém, que Paulo faz? Ele não faz. Ele não faz. Então, ele entende que a missão, ela é maior do que os privilégios. A missão que nós temos, a missão de levar o evangelho, ela é bem maior do que qualquer privilégio. A cruz, ela não combina com o ego. São duas coisas bem distantes. Olha 1 Coríntios 9:19. Embora eu seja livre de todos, fiz-me servo de todos. Para o quê? Para ganhar o maior número de pessoas, gente. Você imagina? Olha onde está o ego aqui, lá embaixo. Não tem ego. Ser livre de todo mundo, não era escravo de nada. Mas ele se faz o quê? Servo. Para o quê? Para ganhar o maior número de pessoas. Jesus te chama para você ser servo.
para ganhar quanto mais pessoas para o reino. Quantos aqui hoje estaria disposto a esse tipo de renúncia? Você estaria? Sabe, Paulo sabia que a liberdade verdadeira ela é medida não pelo que você exige, mas pelo que você entrega voluntariamente. Não é pelo aquilo que você pensa que é, não é aquilo que você entrega, sabe, voluntário. Hoje muitas pessoas vai ver querendo ser livres para quê? Para se vestir como o mundo, como querem, falar como o mundo fala, consumir o que o mundo quer que você consuma, frequentar os lugares que o mundo querem que você vai. E ainda você vai dizer, eu tenho liberdade. Mas se essa liberdade está confundindo os fracos, banalizando a fé ou gerando escândalos, ela já deixou de ser liberdade cristã, meus irmãos. A roupa que você vai, está edificando os irmãos da igreja ou está dando o que falar? Isso é sério, esses assuntos. Paulo ele não pregava um evangelho centrado nele mesmo. Não é o que Paulo achava, o que eu penso. Ele pregava um evangelho centrado na cruz de Cristo, olha, horizontal e vertical. Porque a cruz ela vai exigir renúncia. A cruz ela exige renúncia. Quando você se depara com a cruz, você tem que renunciar. Não é sobre o que você e eu podemos fazer, mas sobre o que eu devo deixar de fazer por amor a essa missão que um dia eu fui chamado. Você foi chamado para o corpo de Cristo. Sabe, existem pessoas que ainda não conhecem a verdade. Como que você vai apresentar-se para elas? E olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 22. Isso é. Acabamos de ler aqui, né? Que fiz-me tudo para com todos, para o quê? Por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo fazia de tudo, essa é a verdadeira liberdade. Ser livre para abrir mão, sabe? É você e eu sermos livres para nos tornarmos servo. Ser livre para amar, até se anular se for preciso, para que Cristo seja visto. Quem tem que aparecer é Cristo, não sou eu. Todas as coisas me são lícitas. Será mesmo? Todas as coisas. Lembra que eu usei esse texto? Então, muitos cristãos hoje vão usar essa frase ali que Paulo falou. Todas as coisas me são lícitas. Como um selo ali, ó, tá aprovando para tudo que você quer, o que você deseja fazer. Mas será que isso é o que o texto ensina? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas a pessoa parou por ali, né? Mas o quê? Nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas fazem o quê? Edificam. Paulo não está incentivando libertinagem disfarçada de fé, não. Ele está alertando os coríntios, está alertando eu e você nessa tarde. E se você pega esse link depois, mande para alguém que você acha que essa mensagem vai ser relevante para eles. Ele está alertando não só aos coríntios, mas a nós, a você que veio aqui nessa tarde, que a liberdade cristã genuína, ela vai exigir filtro espiritual. A pergunta de um cristão maduro não é apenas, olha, é pecado? Sabe? Nós temos que tirar isso da cabeça, irmãos. Precisamos pedir que o Espírito faça uma faxina espiritual dentro da nossa mente. É pecado? Você deveria tirar essas perguntas e fazer assim: isso convém a um discípulo de Jesus? Isso vai edificar a mim e aos outros? Olha só que interessante. Isso me domina ou me liberta? Isso glorifica a Deus ou só vai alimentar a minha carne, os meus desejos? O problema não está no ato em si, mas no efeito que ele vai gerar, na consequência, no testemunho, no corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Como as pessoas enxergam a sua vida, as suas atitudes, os lugares que você vai, a maneira que você fala, está imitando o mundo, se parece mais com o mundo ou com Deus? Você pode ter, e você tem o direito de postar
algumas fotos, usar algumas roupas, consumir certos conteúdos, frequentar alguns lugares. Você tem direito de fazer o que você quiser. Deus te deu o maior presente, a maior prova de amor, ele te deu livre-arbítrio. Mas eu te pergunto, e a pergunta que você deve se fazer para si nessa tarde: será que isso edifica o que eu estou fazendo? Ou isso apenas vai reforçar dentro de você a vaidade, o ego, a sensualidade, ou até mesmo a aparência do mundo? Com quem você se parece? Como que as pessoas te enxergam? Como que as pessoas veem você? A imagem e a semelhança de Jesus? Eles veem o caráter de Jesus refletindo através dos seus atos? Quando você passa na rua, as pessoas falam: aí vai um servo de Deus. Verdadeiramente essa pessoa estava com Jesus? Você já parou para pensar nisso? Paulo está ensinando que nem tudo que é permitido pelo texto ali que estava escrito, né, é permitido pelo Espírito. Nem tudo que a Bíblia não condena explicitamente. E é por isso, e por isso seria o bom, saudável para a vida espiritual. A Bíblia não vai te falar, você não vai ler textos sobre drogas, sobre maconha, cocaína, você não vai ouvir texto disso. Você entende? Uma liberdade sem discernimento é como você dar uma espada para uma criança. E muitas vezes nós, como crianças, estamos com uma espada na mão. Uma liberdade sem temor a Deus é uma bomba relógio espiritual. Está contando regressivamente dentro de você. Liberdade sem amor vai virar soberba. Eu posso. Você que se escandalize. A liberdade do reino, olha, ela tem um único centro, que é glorificar a Deus em tudo. Glorificar a Deus em tudo. Onde não acontece a liberdade, vai se tornar tropeço. Olha o que 1 Coríntios 10:31 fala pra gente. Olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, qualquer outra, além de comer, beber, qualquer isso que você pensou em fazer, ou lugares que se você quiser frequentar, é qualquer coisa, tá bom? Mas olha o que o texto diz: fazei tudo para a glória de Deus. Então você em um lugar glorifica a Deus, está glorificando a Deus, está levando pessoas, reflita nisso. Liberdade que não fere ninguém, ela não é liberdade cristã. Como assim? Uma das provas mais claras que você vai encontrar de maturidade espiritual não é quando você conhece a Bíblia, mas quando você está disposto a abrir mão do que pode para não ferir quem ainda não pode. Em 1 Coríntios 8, Paulo vai responder a um dilema assim da igreja, né? Que alguns cristãos comiam carne sacrificada a ídolos, né? E diziam: sabemos que o ídolo não é nada, somos livres. Estavam certos quanto à teologia, né? Mas errados quanto ao amor. Aquele ídolo não sabia, Paulo não estava falando isso. Mas se a tua liberdade, o que Paulo fala lá em Romanos 14:15? Se a tua liberdade fizer o teu irmão tropeçar, você já não está andando em amor. Paulo diz que se a comida escandaliza o irmão fraco, ele preferia nunca mais comer carne, ele fala, em 1 Coríntios 8:13. Ele não pensava só no próprio bem-estar do corpo. Paulo não estava discutindo pode, não pode, não é isso. Se aquilo fizesse com que eu, Douglas, me perdesse, Paulo deixaria de comer carne para que eu me salvasse. Isso é amor. E hoje o mesmo princípio vai se aplicar. Perguntas que eu disse agora. Você pode ouvir certos tipos de música? Você vai responder para você, tá bom? Usar certos estilos de roupa? Fazer alguns tipos de escolhas pessoais? Talvez você pode pensar, não, Douglas, essa aqui sim, talvez sim nisso, talvez sim. Mas isso abalar a fé de alguém novo, nessa caminhada, uma pessoa que ainda não tem discernimento, é amor você expor essa pessoa a tropeços? Pense bem. Olha só, você convida um recém-convertido para sua igreja. E aí, no seu Instagram, ele vai ver sensualidade, bebida, falas sarcásticas, debochando de pessoas.
Ele ainda é frágil, ele está lutando com o mundo. E ao ver isso, ele pensa, ué, mas cristão pode isso? E volta a cair. Porque não tem nada de diferente do mundo naquilo que ele viu. As mesmas práticas, as mesmas coisas que ele vê no mundo está semelhante. Nós devemos ser diferentes. Eu te pergunto, isso é liberdade ou isso é um egoísmo espiritual mascarado que de maturidade? Paulo vai nos ensinar que nunca deve ser maior que o amor. O que o mais fraco não deve ser desprezado, mas o que protegido. 1 Coríntios 8:12, isso é fantástico, isso é lindo. Assim, pecando contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Você está pecando contra Cristo. Não é só contra o irmão que você peca, é contra o próprio Cristo. Cristãos maduros não medem liberdade por o que eu posso fazer, mas por quanto eu posso amar, mesmo renunciando. Quanto que eu posso amar, mesmo renunciando? Isso é a atitude de um cristão maduro. Uma liberdade sem a cruz. Ela vai virar uma libertinagem bem disfarçada. A cruz de Cristo, ela não é um acessório espiritual, tá bom? Ela é o marco da sua e da minha renúncia. É o símbolo do nosso novo nascimento, o padrão da nossa nova caminhada. O nosso olhar é na cruz. Toda liberdade que ignora a cruz vai se tornar um atalho para a carne, para os desejos da carne. Lucas 9:23, Jesus vai dizer assim: olha, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Mas muitos hoje eles preferem um evangelho sem cruz, tá bom? Um evangelho onde, olha, eu faço o que eu quero, sem prestar contas com ninguém. Posso viver como o mundo, tudo que o mundo diz que é bom que eu tenho que fazer, eu tenho que viver. Desde que eu vou na igreja, ó, tá tudo certo. Eu posso seguir a Cristo, sem precisar morrer para mim mesmo. Sabe como que eu sigo a Cristo sem precisar morrer para mim? Eu vou seguir Cristo numa distância visível. Ó, eu tô te vendo ali, tá bom, Cristo? Ó, mas não atrapalha aqui meu happy hour, meu horário de lazer, meu futebolzinho, minha cerveja, aqui você não toca, tá bom? Segue Cristo de longe. Isso não é liberdade, irmãos, isso é uma escravidão disfarçada. Paulo é claro. Gálatas 5:24, o que que ele fala? Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e desejos. Quem é de Cristo crucifica tudo, tem que morrer o velho homem. Se a sua liberdade te faz flertar com o pecado, olha só, isso é interessante. Se a tua liberdade te faz você flertar com o pecado, se ela te afasta da palavra, te afasta da comunhão, te afasta do temor de Deus, ela vai te tornar arrogante diante da correção, diante da resistência. Você vai se tornar resiliente para uma transformação. Então, isso não veio da cruz, veio da carne. Liberdade cristã não é ausência de limites. É um novo coração, sabe, que deseja agradar a Deus. Olha, mesmo quando ninguém está te olhando. Que é difícil, hein? O que que você faz quando ninguém te vê? Você se esqueceu que tem um anjo relatorzinho escrevendo tudo lá? E um crente maduro, ele não pergunta: até onde posso ir sem pecar? O crente maduro não faz isso. Ele pergunta: como posso viver de forma que Cristo seja o quê? Exaltado, glorificado em tudo que eu faço. Se a sua liberdade te leva a justificar o erro, em vez de você mortificá-lo, ela já deixou de ser uma libertação e se tornou uma rebelião disfarçada, mas disfarçada de autenticidade. E sabe o que é pior? Muita gente acha que está sendo ousada, né? Corajosa, mas fora da religiosidade. Mas no fundo ela está apenas dizendo: eu sou o Senhor da minha vida, ó. Ninguém manda em mim. Essa não é a liberdade do evangelho. É a independência do Éden que levou à queda. Cristo te libertou. Não é para fazer o que quiser, mas para viver o que com Ele. Vivemos em tempos que muitos dizem: eu sou livre, Cristo me libertou, não estou mais debaixo da lei. Mas, infelizmente, muitos estão usando essas declarações para viver de forma contrária à verdade. Confundem liberdade com independência,
Confunde graça com licença. Olha só que pesado isso. Confunde a graça com licença. Confunde maturidade com arrogância. E lá em Gálatas 5:1, Paulo vai escrever: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Ele está dizendo: Cristo tirou da prisão do pecado, da condenação da lei, da escravidão do eu. Volte para lá em nome de uma liberdade que nunca foi dele. Toda liberdade que te aproxima do mundo e te afasta da santidade é um jugo disfarçado. Toda liberdade que anula o arrependimento e exalta o orgulho próprio é só uma rebelião em nome, com um nome bonitinho por trás. Toda liberdade que fere outros, ignora a cruz, banaliza o espírito, é uma nova forma de escravidão. Liberdade verdadeira não é fazer tudo o que eu tenho vontade. Não é. É poder, pela graça, dizer não ao pecado, e sim o que é a vontade de Deus todos os dias. É viver com alegria a renúncia, é obedecer mesmo quando ninguém está vendo, é abrir mão de direitos para amar melhor, é crucificar a carne porque Cristo vive em mim. A cruz não me autoriza a viver como eu quero. Ela me transforma a cada dia para que eu viva como Ele deseja. Você quer saber se sua liberdade é de Deus? Gálatas 5, de 22 a 23. Veja se ela tem os frutos do Espírito. Veja se ela te santifica, se ela te justifica. Veja se ela te deixa mais parecido com Jesus ou mais confortável com o mundo. A liberdade cristã não é para fazer tudo. É ser livre do pecado para fazer o que é certo. E eu te pergunto, você é livre? Sim, você é livre. Mas essa liberdade vem com responsabilidade espiritual. Não viva para provar o seu direito. Viva para glorificar a Deus. Se, pois, João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. Eu quero apelar ao seu coração. Nós vamos ouvir uma música daqui a pouco. Tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia vai apresentar um conceito bem radical de liberdade. E a verdadeira liberdade é a capacidade dada por Deus, outorgada por Deus, para você escolher o que é bom, correto e saudável. Vai te livrar da escravidão, do seu impulso egoísta, daquele impulso destrutivo. E a libertinagem, ela é uma falsificação perigosa. Ela se veste de liberdade, mas o seu preço vai ser perda do autocontrole, perda da sua saúde, perda da paz. Finalmente você vai perder a sua alma. A escolha, portanto, não é entre liberdade e restrição, mas entre duas escravidões. Ser escravo de Cristo, que vai te levar à vida e liberdade genuína e uma vida eterna, ou ser escravo do pecado, que vai te levar à morte, inclusive à morte eterna. A maior expressão de liberdade é ter o poder através de Cristo para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Eu quero repetir isso. A maior expressão de liberdade é você ter o poder através de Cristo Jesus para você dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Eu quero, nessa tarde, nós vamos ouvir uma música. Diante dessa mensagem, hoje começamos o primeiro dia da semana. Como foi a sua atitude? Como as pessoas estão te enxergando? Como você tem usado o seu livre-arbítrio? Ouça essa música. Se durante a música você sentiu o desejo de querer ser nova criatura em Cristo Jesus, se tem algo que você precisa que o Espírito mude dentro de você, manifeste-se com a sua mãozinha. Levante a sua mão. Erga bem forte a mão. Fique de pé. Mostre para o mundo, para onde os outros mundos pararam nesse momento para ver a família Emanuel tomando essa decisão. A família Emanuel reunida, tomando uma decisão, querer viver ao lado de Cristo, crucificar o eu. Não ser pedra de tropeço para ninguém. Você vai ouvir
essa música. Medite na letra dela. E eu quero orar com você no final.
Feche seus olhos Amém. e vamos orar a Deus. Pai querido, neste momento eu quero colocar no seu trono de graça, ó Pai. Eu não vou dizer a família Emanuel, Senhor. Eu quero colocar nome por nome no seu trono de graça, ó Pai. Pessoas que manifestaram aqui com seu nome, com seu levantar da mão, ó Pai. Pessoas ficaram de pé, Senhor. Por favor, Espírito Santo, cumpra o seu querer, faça obra na vida dessa pessoa. Nós somos livres em Cristo Jesus, nós queremos te agradar, comer, beber, tudo aquilo que fizemos seja para a honra e glória do seu nome. Então, Senhor, eu quero colocar no seu trono de graça a Isabel, a Nayara, a Sara, a Leila Rodrigues, a Marisa Francischini, a Andréia Pose, ó Pai, a de Passos, toma a Claudinha também e sua família nas suas mãos, ó Pai. Aqui temos a Silvia, Senhor, toma a Silvia nas suas mãos. A Gina, ó Pai, toma essa tua filha nas suas mãos, Senhor, a Tânia Machado. A Maríus, ó Pai. A Geisa, Senhor Jesus. A Selma. A Helena Castro. Eliane Coutinho, Senhor. Rita de Cássia. A Marinéia, ó Pai. Por favor, Senhor. Antônia. Silvia, ó Pai. Vera Portes. A Cleide Boldrini, Pai. A Fátima. Ó Senhor. Aparecida. A Cíntia, Senhor. Machado. Ana Maria. O irmão Coragem, ó Pai. A Eliane de Jesus, Senhor, a Esther, a Eunice de Santana, Senhor, a Alessandra, minha esposa, ó Pai, a Leni Ferreira, Senhor Jesus, o José, a Josefa, ó Pai, a Ludmila, a Lina, Senhor, a Leia, a Márcia, ó Pai, por favor, Jesus, toma essas pessoas nas suas mãos, a Maria Edna, a minha mãe que está aqui, a Maria Lúcia, Senhor, a Maria Regina, Pai, Marinês, a Miriam, Pai, a Nilda, Senhor Jesus, a Palmira, a Rivanda, Senhor, também aqui, Senhor, o Sidney, a Ruth, Pai. Tem uma pessoa com o número de usuário do Zoom aqui. Toma a Cida também nas suas mãos, Senhor. A Val Barbosa, ó Pai. Por favor, Jesus. Pega essas pessoas, Jane, Senhor Jesus. Toma no seu trono de graça, ó Pai. Senhor, a semana começou hoje. E se nós temos falhado, ó Pai, em algum aspecto da nossa vida. Nós não temos glorificado a Ti, nós não temos honrado a Ti, ó Pai, nós não temos sido temente a Ti, ó Pai. Feito as coisas, temos desonrado o Senhor com o nosso alimentar, com as nossas vestimentas, com o nosso falar, por favor, em nome do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, arranque tudo que é mal, tudo que é de mal dentro de nós, pelo poder de Cristo Jesus, pelo poder do teu nome, que tudo seja arrancado de dentro de nós, todos os desejos, porque nós queremos, Senhor, te servir em espírito e em verdade. Porque o Senhor busca, ó Pai, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Nós queremos ser essas pessoas. Queremos refletir o seu caráter, a sua semelhança, Senhor. Nós fomos criados ao seu caráter, a sua semelhança. E se nós temos falhado, ó Pai, a partir de agora, em nome, pelo poder de Jesus Cristo, que aonde esses seus filhos, que eu li o nome agora, ó Pai, por onde eles trilharem o caminho desta semana, porque amanhã nós vamos começar a semana de atividades. Por favor, Senhor, por favor, ó Pai. Onde eles passarem, as pessoas possam enxergar a Cristo, somente pelo andar, pela sombra. Nos dê poder, Senhor. Se a nossa sombra precisar curar, como a sombra de Pedro, nos use como instrumentos para curar pessoas, reavivar, levar pessoas a Ti, que não venhamos ser pedra de tropeço em momento nenhum, Senhor. Nós confiamos no poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. E eu peço licença, Senhor, para colocar isso no seu trono de graça, ó Pai, novamente. Eu peço licença, perdoe os nossos pecados. Com pecadores nós somos, não temos direito a nada, nós não somos nem dignos, Senhor, de nos achegarmos à sua presença. Mas pelos méritos de Cristo Jesus na cruz, por favor, Espírito Santo, leve essa oração. Traduza cada palavra, leve por escrito ao trono de graça do Pai. Leve os pedidos que tem nos corações desses seus filhos, eles oram ao Pai agora.
Por favor, Senhor, ouça o clamor desses teus filhos que estão orando comigo nesse momento. Ouça as petições. Por favor, Consolador, aquele que não sente a sua presença, que nesse momento ele se sinta abraçado, que ele se sinta mais forte em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Com essa certeza, ó Pai, nos dê uma semana na qual, por onde passarmos, nós não possamos apenas ter o privilégio de viver mais um dia. Eu te agradeço pelo dia de hoje, ó Pai, porque o dia de hoje foi um presente que o Senhor nos deu para vivermos mais um dia, ó Pai. Um presente, uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, mas também uma oportunidade, ó Pai, de pregarmos o seu evangelho. Continue nos dando essa oportunidade até o breve retorno de Jesus, para vermos o Senhor voltando em majestade e glória. Volte logo, Jesus, nós estamos com saudades de casa. Nós estamos com saudade das tardes na qual o Senhor visitava o jardim do Éden. Que o seu Espírito nos visite essa tarde. Se tem alguém se sentindo sozinho, abrace ele, Pai. Quero entregar essa oração em suas mãos, Jesus. Nas suas mãos, Espírito Santo. E nas suas mãos, Deus o Pai. E eu oro no teu nome, Jesus Cristo, no nome de Deus o Pai e no nome do Espírito Santo. E toda a sala vai dizer amém, Senhor. Amém. E glória a Deus. Amém, querido, Amém. querido Amém. Douglas.